boa noite a todos e a todos que estão aqui nos prestigiando. E parabéns a vocês que querem também saber do assunto. E aqui quem vos fala é o Rudimar Luiz Wittmann. Eu sou marceneiro, sou formado em História, como professor de História, sem exercer a profissão de História. Você quer exercer a profissão de professor de História. Sou empresário e estou aí trabalhando a fim de ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? E dentre elas vocês aí que estão nos assistindo. Pode te apresentar, seu Letieri? Eu sou o Letieri Bianchini, eu sou formado pela Line Coach, sou em gestão empresarial, em gestão de pessoas também, e estou aqui com o Rodimar para ajudar todo mundo aí nesses momentos difíceis e com fazer umas respostas para algumas perguntas que o pessoal muitas vezes faz e eles não sabem como se responder, né? Então estamos aqui para ajudar, seja quem for, a crescer e a prosperar. Desenvolvimento, né? Exatamente. O autodesenvolvimento, eu acho que é a chave de tudo nesse ponto. E nós estamos conversando aqui sobre valor, né? Uma das coisas que nós comentamos como essa é a primeira live, né? Sobre esse assunto, nós começamos por algum ponto. Fizemos uma diretriz e estamos aqui no quanto eu mereço ganhar pelo meu serviço de marcenaria ou de qualquer outro serviço mais. Vamos fazer específico marcenaria. Quanto eu mereço ganhar pelos meus serviços de marcenaria? E aí? O que realmente é isso aí? O que eu mereço ganhar? Como é que funciona isso? Dá uma palhinha na tua parte aí, Lutiero. O que tu enxerga por isso? A gente vai começar a discutir sobre essa questão. Bom, primeiro que a matemática, ela é uma ciência exata. E se a matemática do teu empreendimento não for bem feita, se ela não tiver uma fórmula correta, tu vai perder dinheiro. Ganhar, o quanto eu mereço ganhar é emocional. Então, criar uma meta para ti, não como funcionário, não como empresário, mas criar uma meta de ganho é o que vai te determinar esse merecimento. Eu mereço viajar no final do ano. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir viajar no final do ano? Essa é uma. Deixa eu te interromper agora, porque agora foi. Porque até agora tava assim, parecia que eu estava falando psiquicamente as coisas e tu objetivamente as coisas, né? Então, Exato. pareceu que eu estava pensando no emocional e tu estava pensando no monetário. E aí tu linkaste as duas coisas agora. Agora tu linkaste muita perfeição. Se o cara, se a pessoa merece, se eu, Rudimar, mereço viajar no final do ano para Disney, vamos dizer assim, não vai ser tão cedo agora por causa da questão do Covid, mas vamos dizer que vou ser um lugar mais perto, aqui para o Uruguai. Nós estamos aqui pertinho do Uruguai. Eu mereço viajar para o Uruguai. Então, para mim merecer isso, tu comentaste agora que tem que ter um planejamento para isso, né? Conclui. Sim. Desculpa. Eu tenho que, para mim merecer algo, é que as pessoas elas acabam se frustrando muito nesse negócio de merecimento, de falando em dinheiro. Porque eu mereço ganhar 100 mil reais por dia, se eu assim quiser determinar. O problema é quando eu não ganho 100 mil reais por dia, eu me frustro, porque eu não atingi aquela meta. Então, o merecimento é uma coisa e o ganho financeiro é outra. E quando a gente mistura os dois, acaba gerando essa tristeza com a gente mesmo, muito por falta de meta. Diferente se eu criar uma meta de ir para Disney no final do ano. Eu consigo concretizar e eu consigo realizar. Pensar a longo prazo, a longuíssimo prazo, muitas vezes acaba dando essa sensação de frustração, porque parece que nunca vai, mas necessita tu traçar essa meta. É diferente do teu trabalho Exato. como marceneiro, porque o que eu mereço ganhar? Do que a gente está falando? De que merecimento?
Se a gente não especificar cada um, a gente merece tudo e acaba não tendo nada. Então, Exatamente. esse é o ponto em questão. Não é precificação, mas é sim merecimento. São coisas diferentes. E se misturar, a gente se confunde. Precificação é quanto custa o meu trabalho, quanto vale o meu trabalho financeiramente. Essa é uma situação. Merecimento pessoal, ele já tem que ser desligado da tua empresa, principalmente. Porque a tua empresa não vai viajar no final do ano, mas tu vai. É, exatamente. Quem vai viajar sou eu, não é a empresa. A empresa vai continuar Exato. estatizada no mesmo lugar que ela estava e eu vou viajar. Isso. Tá? Então, essa é outra pergunta. O quanto a minha empresa ela pode cobrar? O quanto a minha empresa merece ganhar? São coisas diferentes e a gente mistura muito. A gente ainda tem muita personalidade de funcionário, mesmo sendo Exatamente. dono da empresa. Então, enquanto a gente tiver a mentalidade de funcionário, a gente vai trabalhar como um funcionário, a gente vai receber como um funcionário e a gente não vai para Disney. E a gente vai Entende? gastar como funcionário, né? Exatamente. Gastar Então, não pensando no amanhã, pensando que vai vir igual, show, faça só, meu dinheiro vai estar ali. Né? A questão de não fazer uma poupança, não fazer uma programação, isso tudo ajuda a ter uma meta, a ter exatamente o que a gente pensa o que a gente quer no final do ano, onde é que eu quero estar daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 5 anos, para poder construir o meu caminho, o meu passo a passo hoje, né? E aí nós comentamos sobre a questão do valor para fazer um preço. Como é que eu vou fazer um preço se eu não estou organizado para isso? Eu não sei quanto é que vale isso, né? Se eu não sei quanto é que o meu trabalho vai render e quanto é que eu vou conseguir me organizar para isso. O que, que realmente eu quero, né? Por que, que eu vou fazer sim, preço se eu realmente não quero muita coisa? Ou se eu quero muita coisa e acho que não consigo, acho que não mereço aquilo ali. Então, essa questão do merecimento tá linkada diretamente ao que tu ao que tu almeja, né? Se tu almeja, eu quero o meu carrinho de mão no final do ano. Pô, carrinho de mão, em 1 mês, em um dia que tu trabalhar, tu consegue comprar o carrinho de mão. Mas se tu não botar essa meta de no final do ano comprar o carrinho de mão e achar que tu vai demorar 1 ano para comprar o carrinho de mão, tu vai demorar 1 ano para comprar o carrinho de mão. Mas tu botar a meta para 1 mês, tu vai conseguir num mês. Botar a meta para um dia, tu vai conseguir num dia. Porque tu vai trabalhar para isso. Então, o sim, merecimento, ele vem daquilo que a gente está disposto a conseguir no futuro, né? É uma coisa exatamente. linkada à outra. Não sei se tu conseguiu me entender isso aí. Se vocês estão me entendendo, por favor, se vocês não estão entendendo, quem está assistindo a live, é, é para você essa live, tá? Então, coloque alguma coisa de, tá, cheio de ponto de Não, interrogação, coisa parecida, não para a gente poder se entendi. expressar melhor. Entendeu, Siletieri, Assim, como essa questão? Ela é sim, metafórica, né? Essa é uma questão que não é assim direta, assim, não é faz isso para fazer aquilo, para acontecer aquilo. Ela vai. sim. Nós vamos conversar aqui de uma maneira mais abrangente. E nós temos que tocar no coração de cada um, tá? Tocar na mentalidade de cada um. E para nós conseguir fazer isso, nós estamos contando uma história, fabricando uma história, para que consigamos chegar a cada um de vocês na maneira de fazer o seu preço, de saber quanto é que você vale para poder fazer seu preço. Tá? Fala a tua parte aí. Sim. Nós, como pessoas, a gente vale muito, mas vamos para o objetivo. O Sebrae, ele diz que o teu custo de CMV, que é o custo de mercadoria vendida, ele tem que ser no máximo 35%. 50% é o custo operacional para te ter 15% de lucro. As pessoas elas confundem muito a venda direta com o lucro, mas o lucro ele não pode ser diário ou por venda. Quando tu tem uma empresa, o lucro ele é mensal. Então, Ou mensal, ou objetivo, semestral, sim, semestral ou anual. sim, na verdade de preferência os três. Mensal porque Tá. como a gente mora aqui e o preço muda muito, então ele tem que ser revisto sempre e aí Sim. depois vira balanço, entendeu? Um CMV é calculado mensalmente. Balanço é outra coisa, DRE.
Então, isso são outras coisas que eu Tá. não vou me Eu aprofundar vou te muito. pedir só uma coisa para nós estabelecermos um linguajar mais simples, tá? Eu tô Porque tentando. eu vou te ser bem sincero, Teu microfone e desligou, Edmar. mostrar o que seria o meu custo fixo, meu custo variável, onde é que seria a minha lucratividade. Cara, assim, aquilo me dava um nó na cabeça, e no final das contas eu voltava para o meu métier normal. Eu comprei por Sim, tanto, levei tanto, sobrou tanto, sobrou um pouquinho de material, sobrou um pouquinho de mão de tempo para fazer. Calculei que eu ia fazer em 15, em 10 dias. 10 dias me custa mais ou menos tanto. Sobrou dinheiro, opa, tem dinheiro no bolso. Não tem dinheiro no bolso. O que eu vou fazer com esse? E é o mais importante, o que é? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Sobrando ou não sobrando? Porque às vezes a gente está aí assim, com uma conta que não fecha no final do mês. Se entrou o dinheiro, ou a gente segura esse dinheiro, ou ele se esvai no meio dos dedos, ele some na nossa frente. Tá? sim. Como é que a gente faz para segurar, para valorizar esse dinheiro também? Tá. Nesse caso, eu vou tentar ser o mais simples possível, vou tentar usar o menor. Eu sei que tu é bem técnico nessa parte, Eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder. Se ficar com certo? alguma dúvida, eu vou ajudando. Mas, por exemplo, assim, ó, tu não tem como saber o quanto tu ganhou no mês se tu não sabe o quanto tu gastou no mês, qual foi o teu Exatamente. custo. Então, assim, se tu não sabe qual é o teu ponto de equilíbrio, que é o custo mensal para tua empresa operar, tu não tem como saber quanto tu vai ganhar. Porque senão é só aquela coisa, aquele mentalidade de funcionário de novo. Eu tenho esse tanto, eu vou gastar esse tanto, daí eu pego um dinheiro daqui e coloco lá, e aí virou uma bagunça tão grande que a gente acaba voltando pro zero. Se tiver Exatamente. pré-estabelecido, que é fácil, que a margem de operação de qualquer empresa, ela costuma ser muito parecida todos os meses. Tem custo variável? Tem. Não vamos entrar em detalhes sobre custos variáveis, mas existem. Mas o custo fixo, pelo menos, o custo fixo, o quanto tu gasta em funcionário, gasolina, no caso da marcenaria, quanto tu gasta em parafuso. Luz, aluguel, mesmo que não tenha aluguel, né? Mesmo que seja na tua casa, a marcenaria, mas tu tem que computar um dinheiro para aluguel. A luz, a água também tá acoplado com a questão da casa, mas tu tem que computar também, né? E com um pouquinho de Sim, margem de sobra também. Eu gosto de trabalhar com gorduras, não, eu não gosto da minha gordura, mas eu gosto de trabalhar com gorduras financeiras. Então, o meu modo de ver esse tipo de coisa, entre vários cursos que eu já fiz, vários livros que foram lidos, que explica uma coisa, explica outra, um deles me gostou muito, eu gosto muito desse livro, é O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia, ele contava uma historinha tão gostosa assim, de ler e de perceber ela, e ele é tão simples e fácil de fazer. Esse é o mais importante, ele é simples e fácil. Porque tem coisas que são simples e são difíceis de fazer. Então, o que ele fala no livro? Ele conta uma história de um vendedor de carruagem, tal, que era riquíssimo lá, e um outro que era muito mais rico, que empobreceu, e o vendedor de carruagem, que não era tão rico, estava mais rico que o próprio rei. E como é que ele fez isso? Como é que ele chegou naquele ponto? Ele chegou naquele ponto, todos os trabalhos que ele fazia, no caso, ele fazia por tarefa, cada trabalho que ele tinha, ele ganhava um dinheiro por aquele trabalho. Ele tirava 10% daquele valor que ele tinha cobrado e pum, guardava na caixinha dele. 10%. Aí depois ele começava a diluir o resto dos dinheiros, do dinheiro nas contas, no que ele tinha que comprar para material, etc, etc. Mas primeiro ele pagava a ele. Aqueles 10% era para ele. Não era nem o salário dele, era para ele guardar, era o lucro dele. Porque se a gente contar que a nossa empresa dá 10% de lucro, pá, é só isso que dá de lucro. Quando dá 10% de lucro, é um dinheirão danado. E eu não estou falando de empresa, só empresa. O nosso salário, mesmo como empregado ou como tarefeiro, sei lá,
Se a gente ganhar R$ 1.000 por mês, 10% tem que ser o nosso lucro. E se não for aquilo ali de lucro, nós estamos ferrados. E uma conta simples para saber disso aí é o seguinte. Eu escutei agora há pouco tempo um palestrante comentando sobre isso. Cara, tu tem 10% de lucro na tua empresa? Tenho sim. Tá, mas se tu tem 10% de lucro, o que vai acontecer? Se tu vende 10 mil por mês, tu tem que ter R$ 1.000 de lucro por mês, né? Tu já tirou todas as tuas despesas, o material, o teu salário e sobrou 10% que é R$ 1.000. De 10 mil. Tu vendeu 10 mil por mês, dentro de um mês, sobrou 10% de lucro, tem que ter 10% guardado. Então, se faz um ano que tu tem 10% de lucro, tu tens guardado 10 mil, 12 mil reais? Tem na tua poupança guardado 12 mil reais? Se tu não tem, tu não teve 10% de lucro. Como assim? Se tu não teve 10% de lucro. Então, assim, uma conta simples e fácil de fazer. E fácil de a gente bom, será que eu não posso guardar 10%? E aí, assim, uma coisa que eu louvo muito a questão das igrejas, não sei exatamente como é que chamam elas, Pentecostais. pentecostais, fora a igreja católica, né? Sim. Que eu louvo muito que eles Os cobram, protestantes também. os protestantes, né? Eles cobram que a pessoa dedique 10% do salário dela para a igreja. Nessa dedicação de 10% para a igreja, a pessoa se obriga a se organizar. Se obriga a se organizar de tal maneira que daqui a um pouquinho ela começa a progredir. E eles usam muito bem essa questão, nesse sentido. Desculpa, não quero falar sobre religião, eu só estou comentando sobre os 10%. Tá? Está escrito na Bíblia que 10% tem que dedicar ou para uma coisa ou para outra. Então, uma delas que seja para você. A outra, os 10% que seja para a igreja, e o restante, tu divide nos 30, como dizia o outro, né? Como dizia o famoso apresentador de televisão. Divide nos 30. Então, essa é Assim. uma questão que dá para a gente começar por aí. Se tu tens uma convicção de que tu consegue ter 10% de lucro, tanto faz se for salário, se tu for assalariado, se tu for empreiteiro, se tu for prestador de serviço, se tu fores um dono da empresa, 10% tem que sair de lucro. É o mínimo. Né? Assim, Fala. isso acontece, é que tem um errinho. As pessoas elas confundem lucro, quem tem uma empresa. Ou vale para quem é um empregado também. O empregado também não calcula o próprio lucro, porque ele não calcula o gasto, então ele não calcula o lucro. Mas olhando para o ambiente empresarial primeiro, isso acontece porque as pessoas confundem lucro e prolabore. Exato. Não é a mesma coisa. Quando tu faz o teu custo mensal, quando tu faz teu ponto de equilíbrio, tu já inclui o teu salário, sendo empresário. Se Que tu é o quer ganhar Prolabore. R$ 3.000 por mês, isso, teu prolabore. Tu quer ganhar R$ 3.000 por mês, teu salário é 3.000. Se tu quer ganhar 10.000, teu salário já está incluso no teu custo fixo, porque tu também é um funcionário dessa empresa. Aí sim, pode sobrar até 2%. Numa renda de 100 mil, são R$ 2.000 por mês. Então, tu pode deixar, se a tua empresa faturar 2% ao mês com tudo pago, é muito dinheiro. Se É um dinheiro souber bem legal. É um dinheiro bem isso, legal. isso assim, ó, eu tô sendo o mais. Eu tô indo pro ponto mais Simples. crítico possível, que É. não é zero. Eu tô indo a 1%, 2%. Zero. Zero ou negativo, né? Sim, o zero não é ruim. Porque as pessoas elas também pensam, mas a minha empresa não faturou nada esse mês, mas não está devendo nada. Ela já fez todos os cálculos, que não é tão cansativo, parece cansativo falando, mas fazendo é mais fácil, porque se tu fizer uma vez e só ir repondo números, tu consegue tocar um ano inteiro. O problema é o início, né? O problema é o ponto de partida. É. Então, parece complicado, mas não é, se for bem feito no início. Então, as pessoas elas confundem muito o Prolabore com o lucro. E o cálculo de lucro ele é muito maior. Pro labor é bem simples. Quando tu tem no teu caso, do assalariado, o assalariado também não contabiliza
o próprio lucro mensal dele, o prolabore dele. As pessoas não param para contabilizar. Se tu ganha 2.000 sim. reais por mês, mas as tuas contas são 1.650, são 1.700, tem 300 reais ali que tu provavelmente está gastando ou em juros, que é comprar a prazo, Que é o pior, uma né? dívida que tu tá É o dinheiro pagando. mais mal empregado. Sim, é o dinheiro que trabalha contra ti. Agora, se tu tem a tua empresa, se tu tem o teu salário e tu decide fazer um título de capitalização, por exemplo, que vai te deixar lá 100, 200 reais por mês, que tu nem vai sentir, esse dinheiro vai te dar uma grande diferença uma vez por ano. Mas as pessoas elas pensam que não dá. Ah, mas eu tenho muita conta. Claro que tem e vai continuar tendo. Porque as pessoas elas não pensam, não, peraí, eu vou parar de gastar no parcelado, É, porque ali tá vamos o teu parar dinheiro, né? de falar no genérico, não são as pessoas somos nós, né? Sim, as pessoas, porque eu me incluo, né? Eu já não As compro pessoas mais somos nada nós parcelado. porque nós fomos ensinados assim. E isso aí tem uma história que vem dos nossos avós, nossos bisavós, que o que eles faziam? Eles tinham que se programar pela colheita. A colheita, ou então ó, o engorde do gado, para poder fazer um dinheirinho, né? Então eles levavam 6 meses para levantar um dinheiro. Então só tinha 2 salários no mês, do ano, né? Então eles se programavam melhor. Eles precisavam, nesse meio tempo, nesses 6 meses, precisavam sobreviver, comprando açúcar, comprando farinha, o que eles não produziam, no caso, né? Desculpa. Então, eles tinham se programado nesse sentido. Então, eles faziam sobrar um dinheiro. Sempre guardar um dinheiro. O que aconteceu? O dinheiro perdia valor. A inflação vinha e comia o dinheiro. Por quê? Porque 10% ao mês, em um ano, morreu quase tudo, né? Sim. A cidade trabalhava com 10% ao mês. Nossos avós trabalhavam com. Não trabalhavam mensal, trabalhavam, os bisavós trabalhavam com semestral ou até anual a safra, a colheita. Então eles tinham que guardar esse dinheiro também. Só que a inflação vinha e comia. O que aconteceu logo em seguida? Eles começaram a gastar, porque que adiantava guardar? Né? Começaram a gastar esse dinheiro. E nós, por nossa vez, nós ganhamos esse impacto de gastar tudo. E o que aconteceu com os bancos? Os bancos se deram por conta disso e lançaram o cartão de crédito. As lojas fizeram crediário para as pessoas, para nós poder gastar mais além do que a gente já tinha gasto. Então a gente começou a gastar para frente e automaticamente se endividar. No momento que a gente começa a se endividar, a gente começa a ter prejuízo em tudo, né? Então, o que eu quero dizer com isso nessa questão? Isso é hereditário, a gente está trazendo o nosso DNA. Nós temos que bloquear esse tipo de coisa e começar daqui num ponto, de muda, um ponto de virada, tem que ser agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora, é hoje. Hoje eu estou guardando um pouquinho todo mês. Todo o serviço que entrou, todo o dinheiro que entrou, um pouquinho é guardado, 10% é guardado. Os outros 10% é direcionado para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa. Isso vai ser outra live que a gente vai fazer para como direcionar melhor o seu dinheiro para que sobre mais para nós, para que a gente não tenha aquilo guardado e fique pensando, pá, eu tenho aquilo guardado, eu posso gastar aquilo lá, tá guardado para gastar, então eu vou gastar aquilo lá. E aí tu fica sem nada de novo. Então, vamos progredir na nossa live, daqui a pouco nosso horário começa a estourar, né? Então, nós temos ainda mais 2 perguntas para nós tratarmos desse assunto. Então, quanto é que eu valho, quanto é que eu mereço ganhar, né? Quanto é que eu mereço ganhar pelos meus serviços de marcenaria? O que eu mereço ganhar, eu entendi na nossa conversa, que é o que eu realmente almejo lá no futuro. Tá? Eu vou fazer uma programação no futuro, o que eu quero fazer no mês que vem, no outro mês, no outro mês, no outro mês, que tipo de aquisições eu quero fazer financeiramente, quero trocar de carro, quero trocar de máquina, quero comprar roupa nova, o que seja. Colocar na ponta do lápis e saber quanto é que eu preciso ganhar, então, só para isso. Isso é uma das coisas. Tá? Aí eu gostaria que tu me desse um resumo também dessa nossa primeira parte aqui para Refaz só a pergunta. Só essa segunda quanto. pergunta. A primeira pergunta A é segunda. quanto. Tá, a segunda é quantas horas diárias eu dedico para o meu serviço.
de marcenaria. Tá. Quer que eu responda essa ou a anterior? Não, faz um resumão do anterior para a gente fechar o bloco, tá? Depois a Bom, gente inicia, começamos com a outra. quanto eu Quanto mereço eu ganhar? mereço ganhar pelo meu serviço de marcenaria? O teu Quanto eu mereço, ganho, qual é o merecimento? tá, merecimento, o emocional. O teu ganho, ele vem do teu empenho. Se tu tem uma dedicação muito forte por alguma coisa, em qualquer ramo, em qualquer lugar, essa dedicação ela vai se transformar em ganho. Muitas vezes financeiro, outras vezes reconhecimento, outras tantas em realização de sonhos como viagens. Então, o quanto tu merece é o quanto tu te empenha. Não existe uma fórmula mágica para nada que fuja disso. Então, o teu empenho é que diz o quanto tu merece determinada coisa. Um exemplo é essa economia mensal para te poder ir para Disney no final do ano, Tá, esse é o perder empenho que o tá falando é hábito o empenho em cima da do teu crescimento, do teu não da é dedicação ao teu o crescimento, não empenho ao isso. trabalho em si, um empenho em ti, em te determinar o que tu quer fazer e determinar o quanto tu vai, como tu vai te organizar nesse sentido. Empenho e determinação Isso, para a tua própria organização. Isso? exato. Esse empenho mesmo, porque isso é o que Tá. vai determinar o merecimento. A gente não pode contar com um merecimento que não seja interno. A gente tem que se sentir realizado. Então, não importa a tua meta, mas primeiro tem que ter uma e depois Exato. tem que ter esse empenho para te poder realizar determinadas coisas, para te conseguir avançar como tu quer. E muitas vezes a gente, como a gente se frustra, acaba parecendo que nada vale a pena. É. Esse é o Então, pior, é onde morrem os homens, onde morrem os homens e as mulheres, onde morre a pessoa quando ela se frustra e desiste do seu sonho. isso gera um outro problema. Fazer uma É, analogia bem simples com a marcenaria. Imagina uma mesa, ela tem 4 pés, igual a qualquer outra mesa. Nós temos, somos muitos, porque um pouco o Rudimar, ele é o marido, o Rudimar é o pai, o Rudimar é o empresário. O Rudimar, cada um desses Rudimares é uma perna dessa mesa. Vamos de novo. Uma perna da mesa é o Rudimar marido, a outra perna da mesa é o Rudimar pai, a outra perna é o Rudimar empresário. empresário, a outra perna é o Rudimar historiador. Uma coisa que acontece muito, que acaba afetando muito no final das contas, no nosso merecimento, é quando uma dessas pernas treme e a gente fala assim: as coisas estão indo mal para mim. Não, as coisas estão indo mal em uma dessas pernas da É. mesa, que se tu corrigir e reforçar aquele pé ali, todas as outras ficam boas. Então, isso também acontece muito com as pessoas, comigo, contigo. Isso acontece demais com a gente. Uma Os perna altos e anda baixos, boa. nós somos seres humanos, né? Exato. Tá, mas aí vamos voltar para o nosso assunto que nós estamos devagando aqui. Vamos voltar. Então, o quanto eu mereço ganhar pelo meu serviço de marcenaria? O quanto, é, em uma frase só. O que tu falaria sobre isso? Quanto eu mereço ganhar? O quanto eu me empenhar nisso. Tá, Porque todo dia tem coisa nova, todo dia tem, só como marcenaria, tá. todo dia tem Não, uma numa serra frase só. nova. Uma frase Sim. só, então. O quanto eu me empenho. Se eu não tiver Quanto eu te empenho? empenho, eu não tenho nada. Tá, beleza. Eu vou resumir também numa frase só para ter uma. Quanto eu, quanto eu quero fazer para o meu futuro. Tá? Quanto eu quero fazer para o meu futuro é quanto eu vou me empenhar para trabalhar. Vou usar até a tua frase também. É quanto eu vou me empenhar para que isso aconteça. Tá? Vamos encerrar esse bloco e vamos fazer a outra pergunta, não que é, quantas horas diárias eu me dedico para o meu serviço de marcenaria? Como é que funciona isso? Quantas horas diárias eu me dedico para o meu serviço em qualquer área, se eu for profissional ou se eu for proprietário de uma empresa, se eu for empresário, ou não,
Quantas horas eu me dedico? Eu já tive funcionários que se dedicavam 20, 25, 20, 27 horas por dia, só tem 24. O cara era tão dedicado que de noite ele pensava em alguma coisa e no dia vinha com a solução para mim. E sonhava de noite com isso, que ele era funcionário, ele não era o dono da empresa. Né? Que dirá o dono da empresa. Aí eu pergunto para vocês, vamos debater com o Letieri para a gente ter essa noção. Quantas horas tu te empenha por dia para fazer o serviço de marcenaria? Levando em consideração não só a batida de martelo, não só trabalhar na madeira na marcenaria, mas a questão de mentalidade, de pensar como é que vai agir quando tu estás indo para um cliente, para atender o cliente, como é que tu já está trabalhando essa questão de pensamento para debater com o cliente, tu tá pensando, tá trabalhando aí também, tu tá indo, o teu cliente está trabalhando. Como é que funciona isso na tua cabeça? E agora, dá uma palhinha para nós aí, Letícia, também sobre essa questão de quantas horas se Eu, deve trabalhar, quantas horas se trabalha realmente. eu sou muito objetivo em tudo que eu vou fazer, principalmente nessa área de curso, de treinamento, de gestão. Eu tento ser o mais objetivo possível. Como? No caso, tem um livro chamado A Tríade do Tempo, que explica Uhum. muito bem. Quem quiser ler, procura um livro excelente, que te explica o método para te trabalhar, como, como que tu reduzisse o teu tempo de trabalho inútil, porque nós gastamos a cada hora 15 minutos são jogados fora, e eu tô Deixa eu só sendo fazer um generoso. link, deixa eu só fazer um link nesse sentido, porque agora com a questão da pandemia, com a questão da quarentena, nós estamos voltados para o celular, para as coisas online, né? Para o online. Tanto é que agora estamos, essa hora da noite, estamos gravando uma live aqui. E cada vez mais a gente está focado no online. Parece que a gente tem que estar ali, grudado naquilo ali. E isso leva horas do nosso dia. Isso consome e bota fora horas do nosso dia. Não agrega praticamente nada. Né? Desculpa, Sim, fecha parênteses, continua a tua analogia aí. O concordo. tempo botando fora. Então, assim, quantas horas? Não. Eu vou falar num geral, não vou falar só por mim, porque eu estudo muito e isso é considerado trabalho também. Se eu vou fazer uma consultoria numa empresa, eu tento estudar tudo sobre aquele ramo ali para tentar chegar com o maior número de respostas possível. Então, eu gosto disso e estudo é considerado trabalho, mas como eu gosto, acaba sendo mais diversão. Mas vamos lá. Quantas horas, ou melhor, né? O que fazer por hora? Tu pode escolher Uhum. trabalhar 20 horas, tu pode escolher trabalhar 8 horas, desde que sejam bem trabalhadas. Por exemplo, hoje eu faço a minha lista de tarefas para amanhã com um prazo, eu dou o tempo, eu dou o horário e a margem de descanso que eu quero ter. Todos eles pensados, por exemplo, 30 minutos de conversa com uma empresa, eu não passo de 30 minutos, porque eu já estipulei aquele tempo ali, para ele poder ser o mais aproveitável possível. 15 Uhum. minutos de trânsito, porque eu já vi a distância de uma empresa para outra, então eu já calculo esses 15 minutos de trânsito com 5 de tempo perdido, o tempo de almoço. A hora, tem gente que trabalha mesmo 24 horas por dia? Tem, mas essa pessoa está aproveitando as 24 horas, que eu acho que na verdade é o que vale do tempo aqui. Essa pessoa está usando as 24 horas para o trabalho, porque cansaço, estresse, ferramenta quebrada, madeira perdida, o MDF cortado errado, que acontece. Isso tudo está Principalmente quando você trabalha contabilizado. demais. Exato. Então, assim, a questão não é o quanto eu trabalho, mas o como eu trabalho. Como? O tempo tem 24 Quanto horas, é eu não posso. produtivo o meu trabalho? Exato.
O Essa, quanto é essa é produtivo a o meu trabalho. questão. Tá. Aí eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Tá? Eu era um cara que trabalhava 24 horas por dia, às vezes até mais. Não Lembro. parava nunca. Tá, tu lembra, né? Bom, eu não tinha mais cabelo na cabeça. Aqui tinha uma rodela, assim, de um buracão. Eu parecia um monge capuchinho. Parecia que eu raspava, não tinha mais nada de cabelo. Graças a Deus cresceu de novo. Eu parei de trabalhar feito um louco. Por que que eu parei de trabalhar feito um louco e comecei a ter resultado melhor? Tá? Quando é que isso aconteceu? Quando é que foi a página virada, né, no caso? O que aconteceu foi o seguinte: eu comecei a me dar por conta do que eu gostava de fazer. E tem um outro livro fantástico que diz assim que trabalhe apenas 4 horas por semana. Quando vocês lerem esse livro, vocês vão ver que vocês vão trabalhar 20 horas por dia e vão dar risada. Tá? Mas ou leio ele, eu pego o resumo na internet, é fantástico. O que é trabalhar só 4 horas por semana? Eu não trabalho nem 4 horas por semana. Quando eu trabalho 2 horas, é muita coisa. Porque é uma coisa que eu não gosto que eu não quero fazer, que eu não estou disposto a fazer e eu sou obrigado a fazer. Esse eu considero trabalho. Tá? Fora isso, eu considero diversão. Então, o que eu fazia sempre dentro da marcenaria? Eu fazia tudo, todo o trabalho dentro da marcenaria. Chegava, pô, Vonei Mazotti, que legal, Vonei. Valeu, obrigado por ter vindo aí. Meu primo, lá de São Paulo. Joia. Eu fazia tudo na marcenaria. Tá? Eu passava o serviço, ajudava a escolher chapa, cortar e laminar, etc. Eu não gostava daquilo. O que realmente eu gosto de fazer? O que realmente me dá prazer? Que me deixa mais satisfeito, que rende meu serviço? Eu descobri que é fazer a venda e fazer a entrega. Eu faço a venda, faço o projeto com o cliente, desenvolvo o projeto, trago o projeto na marcenaria, passo para o empreiteiro fazer o trabalho na marcenaria, viro as costas, esmiuço ele o máximo que eu puder, viro as costas e deixo ele trabalhando. O que acontece, quando ele tem uma dúvida, ele me liga, tá? A gente esclarece a dúvida, temos um processo meio que diário para fazer isso, né? E, e depois eu vou fazer a entrega. E eu estou às nuvens. Eu trabalho menos, ganho mais e produzo muito mais. Porque meu serviço ele tá focado exatamente para o que eu vou fazer. Para menos. Aí uma das coisas que eu comecei a descobrir é que menos é mais. Pai, o menos é mais é fantástico. É fantástico. Às vezes eu ganho menos, hoje entra menos dinheiro para mim. Entra menos dinheiro para a empresa, mas sobra mais. Porque menos é mais, nesse cálculo que eu comecei a fazer. Mas isso é a minha história, tá? Aí cada um tem a sua história. Eu trabalhava muito, desgastava muito, não consegui me deter com 100% de eficácia no que realmente importava, que era o que tinha que ser, o que para fazer. E automaticamente eu perdia dinheiro naquelas áreas, tentava ganhar nas outras e perdia mais nas outras ainda, porque não gostava de fazer. Continua tua lógica, teu processo aí. Não, na básica era isso mesmo. A otimização de tempo ela é muito importante, porque não volta atrás. Não dá É para arrumar o a única coisa que não relógio, volta. então não tem como voltar atrás, não tem como. Recuperar. Quando tu erra, não recupera mais. Quando tu erra, tu tem que refazer. Então, a organização, se estiver bem feita do teu tempo, se ele tiver organizado passo a passo, acredito que tu vai diminuir as tuas horas de trabalho e vai aumentar as tuas horas de produtividade, que não é a mesma coisa. Exatamente. É. E não é a mesma coisa. Então, Não, a conta que não fecha, né? É uma conta que tu diminui horas de trabalho e aumenta a hora de produtividade. Não seria a hora de produtividade, tu aumenta uma capacidade produtiva infinitamente maior, né? Tu multiplica a tua capacidade produtiva com menos tempo trabalhado. Isso é fantástico, é uma coisa que quando consegue virar essas chaves, eu não vou falar que caiu a ficha, porque eu vou me denunciar a minha idade, né? mas Tempo dos pode ser. orelhões. Já usei orelhões também, então não. Então, assim, são coisas que são. Então, quantas horas diárias. Vamos fechar esse bloco também, porque daqui a pouquinho a gente não consegue fazer o outro, tá? Estou olhando meu horário, nosso horário, que já estamos. Temos só mais 20 minutos para tocar. Nem.
Temos só mais 10 minutos para tocar. Ótimo. Então, quantas horas diárias eu dedico para o meu serviço? De marcenaria, no caso, né? Quantas horas diárias eu deveria dedicar ou quantas horas diárias eu dedico realmente? Tá? O que eu realmente gosto de fazer, dá prazer, né? E aí eu vou computar isso como um teto, fazer uma programação, como tu falasse, uma tríade do tempo. Estabelecer tempos para cada coisa ser feita. No momento que a gente consegue estabelecer um tempo, a gente consegue mensurar financeiramente, mensurar tempo, mensurar trabalho executado e ter uma previsão para o que vai se fazer do que já fez. E saber o que tempo gastou para fazer uma coisa. Não, eu estipulei, vamos fazer uma suposição bem esdrúxula aqui. Para fazer uma mesa e 4 cadeiras. Eu estipulei 4 dias. E eu levei 6, eu dei tiro no pé, se eu calculei isso para 4. Só que se eu calcular para 6 dias e levei 4, opa, sobrou dinheiro, sobrou tempo. Eu posso fazer outra coisa nesses 2 dias. Então, essa é uma balança que a gente tem que ter para poder formar o nosso preço também, né? Sim, O que isso tu me pode diz ser dessa... resumido para minutos também. Não precisa ser Sim, resumido para dias ou para horas, porque o dia, ele, se tu falar assim, ó, em dias, ele fica interpretativo também. Horas, nem porque tem tanto. dia de 8 horas, tem dia de 10 horas, tem dia de 20, de 15 horas Exato. Por trabalhadas. isso que tem que ter início, meio e fim. Então, por horas trabalhadas, por minutos trabalhados, quanto tempo É que leva para quanto mais específico a gente fizer, mais difícil isso? se torna para calcular. E aí, quando mais difícil se torna para calcular, menos a gente vai fazer. Tudo que dá dificuldade, a gente não faz. Eu tiro por mim. Sim, Então, se eu começar a calcular por minuto ou por hora o que eu produzi dentro da empresa agora, o que foi produzido hoje de manhã, a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, eu enlouqueço. Então, eu faço por turno ou por dia inteiro. E meu dia é 8 horas. Eu fecho o dia com 8 horas. A gente trabalhamos 10, 12 horas por dia. Mas o meu turno é 8 horas. Então, se eu fizer um serviço em 4 dias de mais horas, dias de 12 horas, equivale a 6 dias. sim. Então, não, uma coisa não compensa a outra. O dia são 8 horas trabalhadas. Tem que regular esse relógio, esse padrão, para te poder fazer um cálculo. Né? Porque se tivesse um empregado, um funcionário, ele ia trabalhar só 8 horas. Né? E se trabalhasse mais, ia ganhar hora extra. Então, nós temos que estipular nesse padrão de horário, nesse período de tempo. Sim. Lembrando Tu que tem... hora trabalhada e produção não é a mesma coisa. Exatamente. Então, se tu tiver Produtividade produtividade, é uma coisa, exato, hora trabalhada é outra. O teu funcionário ele ganha R$ 20, R$ 30 a hora. Se tu conseguir fazer um cálculo de que vale a pena aquele tempo ali de trabalho, teu funcionário está recebendo bem, tu está ganhando bem também. Se isso não for bem exato, calculado, tu também perde dinheiro. exatamente. Então, e diminui hora extra. É que É, o é a tal nosso da hora mal extra. é não querer pensar no amanhã mesmo, não querer pensar na sexta-feira. Porque se tu tiver projetado na quinta o que tu vai fazer na sexta, tu não precisa pensar naquela hora de manhã, já tá pronto. Mas a gente não tem Exato. esse hábito. Não tem, e tu pode pensar para a semana que vem também. Então, deixando tudo isso pronto, tu já vai que nem maquininha, tu já vai certinho em tudo que tu tem que fazer, teu GPS já tá ligado, tu já tem É, aquele período, tu já tem tendo a aquela hora programação, ali. tendo agendamento e programação, é muito mais rápido de chegar onde quer chegar, Isso. onde precisa E a chegar. gente Né? não Onde precisa gosta chegar. de se programar. A E gente não nós gosta. temos culturalmente, isso é uma coisa que falha muito no nosso ser. Né? Culturalmente, a gente valoriza a pessoa que trabalha, que dá muito de si, não a pessoa que produz. Né? Isso aqui é um ponto crucial assim ao extremo. A gente valoriza a pessoa que trabalha muito. Se o cara faz corpo mole o dia inteiro e faz hora extra, ele trabalhou muito. Ele trabalhou além do horário dele. E aí o que aconteceu? Ele não produziu, ele só trabalhou. E essa questão é uma questão cultural que nós temos que vencer. Hoje, graças a Deus, eu venci essa
essa parte, e eu quero a produtividade, eu não quero o tempo trabalhado. Eu quero que se o cara fizer, se o meu empreiteiro aqui está trabalhando hoje, se ele fizer um balcão em 2 horas, eu vou dar pulo de faceiro. Se ele levar um dia inteiro, eu vou ficar bravo com ele. Então, mesmo que eu esteja computando para que ele faça em um dia inteiro, mas se ele levar 2 horas, eu estou dando pulo de faceiro, porque ele está produzindo mais também. E a produção está me atingindo, porque a produção está chegando mais cedo para mim. E não, independente do cálculo que eu fiz, para ele receber em torno disso aí também. Um cálculo, tudo são cálculos, né? Mas vamos lá, vamos fechar esse bloco. Eu estou preocupado com o nosso horário. Nós temos só mais 4 minutos agora. Está rendendo. Nós tem que continuar outro dia de novo. Na semana que vem nós vamos fazer mais lives, né, nesse sentido aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta? Manda. A próxima pergunta é mais capciosa ainda. O que trava para eu não ganhar mais dinheiro? Para que eu Nossa. não ganhe tanto mais dinheiro. O que me trava? O que são as coisas que travam dentro de mim para que eu não ganhe mais dinheiro? Que eu não ganhe, que eu não guarde, que eu não tenha ele no meu poder. O que é? Aí tu fala algumas coisas aí e eu vou grudar outras aqui. Eu sei que tu trabalha com isso também. Quando a gente entender que ganhar mais dinheiro está extremamente ligado a gastar menos dinheiro, a nossa Então, só um renda pouquinho, agora tu me aumenta. deu um nó. Eu Vamos falo lá. sempre o contrário disso aí. Me deu um nó aqui agora. Não, assim, ó. Explica um pouco. De novo. Como é que eu vou tentar simplificar isso? Como é que eu vou sintetizar isso? Em uma frase, porque nós temos 2 minutos agora só mais. Tá Repete morrendo a nosso tempo. pergunta para mim poder te ajudar. Tá. O que te trava para ganhar mais? O que te trava para te ganhar mais dinheiro? O que te trava? O que Tá. não faz? O que não deixa tu ganhar mais dinheiro? De novo, ganhar mais dinheiro é igual a gastar menos dinheiro. Tá. Ótimo. Exatamente igual. Que é Uhum. esse o ponto. Porque tu pode ganhar 10 mil reais hoje, tu pode ganhar 50 mil reais mês que vem, tu pode ganhar 100 mil reais daqui a 3 meses, e se tu não souber o quanto tu teve que guardar, o quanto tu teve que jogar ali, a tua dívida também aumenta. Equilibrar a E conta, né? isso, exato. Então, assim, E a ganhar conta, mais. e a conta é, deixa eu te cortar agora. Falou um Vai minuto, lá. agora falou eu um minuto. Tá? A conta é o seguinte: se tu ganha 1.000, tu tem que gastar 900. Gastar 900 não é gastar em coisas supérfluas, é gastar em tudo 900, porque tem que sobrar aqueles 10%. Tá? Então, tu tem que gastar, sem sair do teu bolso, menos do que entrou. Automaticamente. Só assim tu tem ponto de equilíbrio. Se tu gastar tudo que tu ganha, o mês que vem tu já entra devendo. E assim é uma bola de neve, não para nunca. E isso é uma maneira de pensar que se não mudar essa maneira de pensar, não der uma chacoalhada, ela não termina nunca e tu sempre está endividado e sempre está numa ruim. Sim. Então, o que é a ideia? É com que a gente gaste menos do que a gente ganha. Não Então, importa assim, quanto é que tu ganha. Quanto é que tu ganha. Não importa quanto tu ganha. exato. Não Tu pode importa ser mesmo. rico. Eu conheço pessoas ricas. O que eu considero uma pessoa rica? Uma pessoa que viaja, uma pessoa que faz o que quer, que tem o seu apartamento, o seu carro, que consegue fazer a sua vida, a sua gestão de vida perfeitamente, que ganha 2.500 por mês. E é uma pessoa rica. E tem gente que ganha 20 mil que eu conheço, que não tem um puto no bolso. E tu pode virar a cabeça para baixo, assim, pelas pernas, não cai uma moeda. E se cair um cartão de crédito, é endividado para 10 anos. 10 anos não digo mais, mas para quase Sim. isso. Tá? Então, o que é a tranquilidade financeira? A tranquilidade de ter lucro, de ganhar mais dinheiro, ganhar um dinheiro e gastar menos que tu ganha. É isso? Isso, sendo assalariado, sim. Sendo um empresário, é justamente cuidar o máximo possível a redução de gastos que tu tem.
Sim. e um parafuso perdido na marcenaria Diminui a despesa, aumenta a receita. automaticamente. E tu nunca vai ter uma Automaticamente. receita excelente se tu tiver um gasto excelente. Se tu perde um parafuso para ganhar 10 reais, quando tu estiver ganhando 100 reais, tu tá perdendo 10 parafusos. Quando tu tá ganhando 1.000 reais, tu tá perdendo 100 parafusos. E aquele teu É, dinheiro tá indo pro ralo, sem tu perceber. exato. Então, se não for enxuto, se não for, enxuto é bem frase de, bem palavra de velho, né? É, Se não for enxuto, aquilo ali tu não vai enxergar, porque cada vez que tu ganha quando mais, tu perde mais. pede Tanto mais. que, ó, Fala. só para mim ajudar Continua, aqui, conclui, conclui. tanto que uma empresa pequena, quando ela cresce rápido, ela quebra rápido, porque o ganho dela veio um ganho absurdo num curto espaço de tempo. Eles não Sim, estavam preparados para aquilo ali e veio um gasto absurdo em cima do ganho. E a empresa, quando volta ao normal, porque essas coisas acontecem, sim, é um quando pico, ela né? baixa, quando ela baixa, Detona. a dívida é maior, porque ela não fez essa redução lá no início. Tá, deixa eu. Tu falou em coisa, enxuga é coisa de velho. Tem um ditado que a minha avó sempre me falava que quem não cuida do pouco não merece o muito, tá? E isso Exatamente. vem a falar sobre essa questão. Então, vamos encerrar, porque nós estamos estourados. Daqui a pouquinho o Facebook faz assim com a gente, Só um nos pouquinho. corta aí, né? Tem aqui Oi, a Vivi Kremer. Ela oi, perguntou diga. aqui, aonde estão as grandes perdas? Em quê? Ah, É que aonde estão as grandes perdas? são No caso, eu nas acho. grandes pequenas perdas, né? Porque a gente perde muito em pequenas, em vários pontinhos a gente perde muito, a gente perde pouco em vários locais, se torna uma grande perda. E isso eu acho que é Não, o pior, que a gente não enxerga, a gente não sabe onde é que está. é. Então, Uma grande perda, por exemplo, um funcionário te pôr na justiça, e que isso acontece muito, e é muitas uma vezes o funcionário está facada. errado também. Aquele funcionário te pôs na justiça, tu também tem uma grande perda. Porém, vamos voltar lá no início, naqueles 10% de lucro da tua empresa, depois do teu prolabore, que está no banco. Isso vira que nem nesses momentos de crise que a gente está vivendo agora, vira aquela gordurinha para queimar, porque a Exato. gente não sabe o dia de amanhã. Dia de amanhã. Então, pode acontecer uma pandemia global? Pode, mas é muito mais fácil teu funcionário te pôr na justiça e tu ter que pagar uma indenização que muitas vezes não faz o menor sentido. E o Tá. funcionário vai receber. Mas isso nós vamos ter que comentar por outra parte. Vou agradecer, pessoal. Eu vou agradecer e vou parabenizar a cada um que ficou até agora na nossa live, tá? Que está preocupado com essa questão de se auto engrandecer, de procurar uma solução, de conseguir segurar o dinheiro no bolso, de conseguir aumentar a sua lucratividade, de conseguir ganhar mais grana e segurar essa grana no bolso, não deixar ela embora, tá? Vou parabenizar cada um de vocês que está buscando isso, porque meio caminho já está andado. Vocês já estão preocupados com isso. Tá? O fato de estar preocupado com isso te dá um boom de 10 anos para quem não está preocupado. Tá? Então, vou agradecer e parabenizar vocês por estarem aqui. E nós continuaremos isso. Teremos mais lives a partir de semana. Estamos programando fazer no mínimo 3 lives por semana. E de repente eu vou pedir para outras pessoas participarem também. A ideia é ter uma diversidade maior, para a gente ter uma visão diferente de um lado, do outro. Então, o Letieri é coach empresarial, fomenta o crescimento das empresas. Eu sou uma empresa que ele me ajudou muito, porque hoje eu estou rindo da questão da pandemia, da questão do... Em vez de estar preocupado, em vez de estar me rasgando, arrancando cabelo da cabeça, eu estou tranquilo, porque eu fiz o dever de casa, poupei, terminei com os gastos e me organizei para isso. Tá? Bom, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí e parabéns, né, por vocês estarem aí. Letieri, muito obrigado por ter participado da nossa live, tá? E as tuas colocações sempre são muito válidas. Tu é um cara que tem um conhecimento, estudou para isso, né, como assim, ó, mas tem gente que estuda e não consegue ter o conhecimento e conseguir passar o conhecimento, né? Que bom que tu tens Obrigado. essa capacidade aí.
Muito obrigado por estar junto com a gente. Tá? Até mais, então. Vou concluir essa live para nós não ser expulsos, né, daqui do Facebook. Um Quer dar uma abraço. consideração final? Manda bala aí. Não, já tá ótimo já. A gente conseguiu explicar bem e já extrapolamos o tempo. Então, tá Um excelente para mim. abraço, então. Até mais, pessoal. Boa noite.